muito boa noite. São todos bem-vindos para a nossa oitava aula sobre o Iota Unum, do Romano Mério, né? Nossa já oitava aula. O nosso tema hoje, nós vamos começar de onde paramos da última aula, onde nós começamos a falar sobre a forma como, sob Paulo VI, né, a igreja começou a abrir mão da autoridade, abdicar da autoridade dada por Nosso Senhor. Isso é o final do capítulo 6 do livro, a partir do tópico número 71. E o capítulo 7 a gente vai cobrir hoje também, que ele fala da crise do sacerdócio. Tá? Também é algo perceptível logo nos anos seguintes ao concílio. Então esse vai ser o nosso estudo de hoje, sendo levados aí pela mão do Romano Mério. Só para fazer uma pequena revisão então da aula anterior, na aula 7, nós vimos o impacto das mudanças no concílio em algumas características da igreja. Então nós falamos sobre os ataques à santidade da igreja, à catolicidade da igreja. Boa parte da última aula foi falando dos ataques à unidade da igreja, à unidade da hierarquia, como os bispos discordando entre si, discordando do Papa, né? E terminamos falando dos ataques na apostolicidade da igreja. A igreja é una, santa, católica e apostólica, as 4 notas da igreja católica, né? E aí nós vimos que a apostolicidade ela se manifesta sob 2 aspectos, né? O que os apóstolos legaram aos bispos? Né? O magistério que promulga a regra, né, que é o ensino, e além do magistério, o governo. Não é só o magistério, não é só o ensino, mas o governo que comanda, que dispõe o organismo eclesial, né, o organismo da igreja. Aí nós começamos a ver como que Paulo VI tendia a valorizar o aspecto do magistério, então ele tem encíclicas importantes, valiosas sobre a Eucaristia, né, sobre a Humanae Vitae, né, sobre a questão dos métodos anticoncepcionais, onde ele, nos seus discursos, nas suas encíclicas, nos seus documentos, ele atuava como magistério, mas faltava a parte do governo, o fazer cumprir aquilo que ele dizia. Ele se colocava muito na posição como se num julgamento ele fosse a vítima, né? E não na posição do juiz, que é alguém que pode tomar uma decisão pela igreja. Essa abdicação da autoridade, ela aconteceu tanto para dentro da igreja, quanto na igreja para fora também. Então, ainda lá no capítulo 6, o Romano Mério ele cita um exemplo típico da abdicação da autoridade que aconteceu assim no dia que terminou o concílio, assim, literalmente, 7 de dezembro de 1965. Terminando o concílio, de saída, logo, terminando o concílio, ocorre uma reforma. Começa então uma reforma na Cúria Romana, que é o órgão, né, que assessora o Papa, e há uma mudança no nome e nas funções do Santo Ofício. O que era o Santo Ofício? Que órgão era esse? Santo Ofício é um nome até relativamente recente, né? Essa congregação, né, que apoia o Papa em questões de fé, ela trocou de nome em 1908, mas foi fundada lá no século XVI, pelo Papa Paulo III, em 1542. Vamos lembrar o que estava acontecendo no século XVI? Um pouquinho antes de 1542. A gente tem o quê? A Revolução Protestante, né? A Revolta Protestante. Então, o Papa Paulo III, ele funda, em 1542, a Sagrada Congregação da Inquisição Romana e Universal. Esse era o nome. Com que propósito? Combater as heresias e, consequentemente, reprimir os delitos contra a fé. Lembrar que já existiam inquisições nacionais, né? Desde ali no final da Idade Média, né? Recomendo aí o curso do professor Lucas Lancaster, né, sobre a Inquisição, onde ele fala sobre isso. Aqui é a criação da Inquisição Romana que tentava centralizar, trazer para Roma, né, esse papel. Isso foi feito, então, por
por Paulo III. E, logo em seguida, São Pio V, já em 1571, ele cria outro órgão para apoiar o trabalho dessa congregação da Inquisição Romana e Universal. Porque temos de lembrar de um outro fato histórico, a invenção da imprensa por Gutenberg, no século XV, 1440, por ali. Então, nós estamos há 100 anos dessa novidade, né? Onde escritos podem ser divulgados com uma facilidade muito maior do que era feito até então. Até então, você tinha que fazer cópia à mão de um livro, né? Para poder divulgá-lo. Agora já tinha imprensa. Então, São Pio V ele cria a Congregação do Índice. Em latim é um Index Librorum Prohibitorum, um índice de livros proibidos. Porque a divulgação de escritos naquela época começou a acontecer e, vamos lembrar, estamos então em plena revolta protestante e começam a sair escritos contrários à fé, né? Heresias sendo divulgadas. Então é criada a Congregação do Índice, onde teólogos, né, pessoas preparadas, a partir de denúncias de um livro que tivesse saído contra a fé, eles analisavam e, se fosse o caso, condenavam aquele livro. Ele estava nessa lista, nesse índice de livros proibidos, e era então proibido ao católico ler, aos editores publicarem, sob pena de excomunhão, se fossem livros contrários à fé, livros que promulgassem apostasia, heresia ou cisma, e estivessem proibidos, o fiel que lesse, o editor que publicasse, estava sujeito a penas eclesiásticas duras como excomunhão, como uma maneira de proteger, né, o povo católico daquela influência nefasta daqueles escritos daquela época. Século XVI, continuou uma prática da igreja. Em 1908, São Pio X trocou o nome da congregação, ela passou a se chamar, então, Congregação do Santo Ofício, mas com as mesmas funções. Se nós pegarmos o Código de Direito Canônico de 1917, estão ali, é citada essa questão dos livros proibidos, das penas contra quem desobedecesse. Então a igreja sempre foi muito cuidadosa, né, do que poderia chegar e desvirtuar a fé do povo católico. Mas aí nós chegamos no dia de encerramento do concílio, né, em 7 de dezembro de 65. E foi quando houve uma troca do nome da Congregação do Santo Ofício, ela passou a se chamar Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, que hoje é o Dicastério para a Doutrina da Fé, né? Recentemente trocou mais uma vez o nome. E não foi só uma troca de nome, né? O propósito também trocou. Se nós pegarmos aqui o motu próprio que o Paulo VI publicou nessa data, que fez essa troca, né, no Santo Ofício para a Sagrada Congregação para a Doutrina da Fé, olha o que diz o motu próprio, abre aspas. Mas, como a caridade exclui o medo, parece melhor que a defesa da fé tenha lugar por meio do empenho de promover a doutrina, para que, enquanto se corrigem os erros e os que erram são chamados docemente a uma melhor consideração, os anunciadores do Evangelho recebam novas forças. Qual é o foco? Nós não vamos tanto condenar o erro, nós temos aqui uma congregação para mostrar o que é a fé. Isso nos lembra o discurso inaugural de João 23, que nós já falamos aqui em outras aulas, logo na abertura do concílio, onde ele faz um programa para o concílio e diz, não, a igreja sempre, né, costuma condenar o erro. Não, chegou no momento agora onde, em vez do remédio da condenação, ela prefere dar o remédio da misericórdia. E nós vimos já, o Romano Mério já analisa e já analisa a falácia desse discurso, né? Está em aulas passadas. Mas a gente vê isso aqui. Quer dizer, a Congregação para a Doutrina da Fé, ela não vai combater a heresia, apontar o erro. Diante de um erro, que ela faz um estudo e ela expõe o que é a doutrina. Nessa esperança de que, ao expor o que é a doutrina verdadeira, o erro vai se dissipar por si mesmo.
Além disso, aí vem a segunda parte aqui ainda do motu próprio. O nome do motu próprio é Integre Servandi, de Paulo VI. Além disso, o progresso da cultura humana faz com que os fiéis sigam as diretrizes da Igreja com maior adesão e amor. Se tanto quanto possível, em matéria de fé e moral, lhes forem esclarecidas as razões das definições e das leis. Quer dizer isso? Não, por causa do progresso da cultura humana, se nós aqui, se a Igreja, esclarecer as razões de fé e de moral, os fiéis vão seguir as diretrizes, eles seguirão as diretrizes com maior adesão e com maior amor. Que expectativa, né? Olhando hoje, 60 anos depois, parece bastante inocente, para dizer o mínimo. Tá? Imaginar que basta a Igreja dizer o que é a verdade, que os fiéis agora estão mais preparados e vão seguir com mais adesão e com mais amor. Bom, então houve essa mudança de foco. Pode parecer sutil, né? Mas é uma mudança. Você não condena mais, você expõe o que é a verdade. E aí, depois desse motu próprio, começaram a surgir algumas dúvidas. Bom, tá bom, vocês mudaram aí o papel do Santo Ofício, agora a Congregação para a Doutrina da Fé. O que acontece com o índex, com o índice de livros proibidos? Começaram a chegar questionamentos lá para a Santa Sé, né? Porque o motu próprio do Papa não fala nada. E aí, em resposta a essas dúvidas, no ano seguinte, em 1966, o cardeal Ottaviani, que era o prefeito do Santo Ofício e da nova Congregação para a Doutrina da Fé, que, aliás, foi quem presidiu essa mudança toda, né? Quem comandou essa mudança, a pedido, claro, né, coordenado com o Papa, o cardeal Ottaviani, ele faz uma notificação esclarecendo como é que fica, então, o índice dos livros proibidos depois disso. E aí, nessa notificação, ele esclarece, abre aspas, o índice dos livros proibidos permanece moralmente vinculante, mas não tem mais força de lei eclesiástica com as censuras anexas. O que quer dizer isso? Olha, moralmente, todo fiel ele tem que respeitar o que está ali no índice. Se é um livro proibido, continua proibido. Só que se você ignorar, não haverá mais nenhuma pena eclesiástica. Não tem mais excomunhão, não tem mais nada. Na prática, o que acontece é que você tira completamente a força daquilo e fica só uma recomendação ali, né? E, na prática mesmo, o índice foi sendo esquecido, né? Uma prática que foi esquecida. O cardeal Ottaviani escreve mais, abre aspas. Por que isso está acontecendo? Por que é só moralmente vinculante e não tem mais nenhuma pena eclesiástica como excomunhão? Por quê? Abre aspas. A Igreja confia na consciência madura dos fiéis, especialmente dos autores e editores católicos e daqueles que trabalham pela educação dos jovens. Mas ela deposita mais forte esperança na solicitude vigilante tanto dos bispos, dos ordinários, quanto das conferências episcopais. Olha que beleza. O que ele está dizendo é que os católicos não precisam mais de um índice de livros proibidos com penas, né? E nem de um Santo Ofício que condene heresias, porque a Igreja confia na consciência madura dos fiéis. Em outras palavras, a humanidade amadureceu. Esse é o pressuposto. Em 1960, na década de 60 do século passado, a humanidade tinha amadurecido e poderia, por si só, né, sabendo, tendo diante de si o que é verdade e tendo um livro, por exemplo, que promulgasse o erro, né, proclamasse o erro, não, vocês estão maduros o suficiente para comparar uma coisa com a outra, sem que a Igreja tenha que chegar lá e falar assim, não leia isso aqui. Dá para perceber a falsidade desse pressuposto, né? Assim, pensa só em termos naturais. O que significa uma humanidade que amadureceu? Outro termo que se falava muito, né? Naquela época ainda se fala, não, o ser humano chegou à idade adulta, não precisa mais da tutela da Igreja. Espera aí, cada bebezinho que nasce, por causa disso, já nasceu maduro. Não precisa mais fazer o trabalho de educação na fé, os princípios morais. Se você assume que a humanidade amadureceu dessa maneira, quer dizer que
cada bebezinho novo agora faz parte dessa humanidade madura. Vê a falsidade desse pressuposto, a ingenuidade para dizer, assim, mínimo, né? A ingenuidade diz, não, ninguém nasce amadurecido porque a humanidade amadureceu. É um trabalho árduo a ser feito a cada geração. Os pais de família aqui isso sabem bem o que eu estou falando, você tem que fazer para a educação do seu filho. Não, a humanidade está madura, ele vai aprender por si mesmo. Isso não existe, né? Mas essa foi a justificativa para abrir mão desse instrumento que a igreja tinha para proteger os fiéis. E veja, existe uma coisa interessante que a gente observa hoje em dia, estamos em 2025, né? A falsidade do pressuposto, ela transparece hoje. A igreja abriu mão, abdicou, né, desse dever que ela recebeu por direito divino, né, de orientar as consciências, né, e dizer assim, não vá aqui, não leia isso, isso vai fazer mal para você. Quando a igreja abre mão, e já porque a humanidade realmente não é madura, como uma espécie de efeito ricochete, aparece o Estado querendo fazer isso, aparecem empresas querendo fazer. O que são os fact-checkers que a gente tem hoje aí nas redes sociais? Se não caricaturas de índex, né, que proíbem, falam, não, isso aqui está errado, isso é mentira, isso é verdade, não leia isso aqui, coloca lá observação, cuidado. Só que não mais o direito dado por Deus, a igreja que tinha a verdade para fazer isso. Isso é feito hoje para defender uma ideologia, né, uma visão de mundo, uma outra falsidade. Então é interessante, né? A igreja sai de cena, mas a necessidade continua. E aparece alguém ocupando esse espaço, mas de maneira torta, né? De maneira enviesada. Bom, aí o Romano Américo, como é costume no livro, ele observa o que aconteceu, né? Compara com a prática anterior da igreja e procura o princípio. Qual o princípio que regula a revisão a troca de nome e das funções do Santo Ofício, a abolição do índice de livros proibidos. E ele encontra esse princípio no espírito privado, princípio do espírito privado, que se coloca diante da lei sem mediação, sem uma autoridade que faça essa mediação entre os nossos espíritos, certo? Cada um de nós, e a lei. É o papel da igreja como mediadora. Você tem a lei divina, Nosso Senhor instituiu a mediação da igreja para orientar as nossas mentes, os nossos espíritos. Como se vê na Reforma ou na Revolta Protestante, essa mediação ela é suprimida. E agora cada um de nós pode ser juiz para se colocar diante da lei divina e falar assim, não, eu consigo entender exatamente o que está aqui e como aplicar isso à minha vida. O princípio é esse. É esse o princípio que o Romano Américo vê nessa abordagem, né? Quer dizer, é um princípio que reconhece uma maturidade, tá certo? Que, de acordo com a disciplina antiga da igreja, era a igreja, né, que dava isso aos fiéis na sua atividade como legisladora. E agora fica por conta do fiel, certo? Mas alguém poderia objetar, né? Mas veja, é uma iniquidade você ficar julgando o livro sem escutar as explicações do autor. Essa é uma objeção que se levanta em relação ao índex, né? Como é que a igreja pode pegar um livro e simplesmente dizer que aquilo ali está proibido, sem saber? Talvez não tenha sido essa a intenção do autor. Mas observa, o livro ele tem uma força, uma autonomia, que depois que ele está escrito, ele se torna independente das intenções do autor. O autor pode ter querido dizer alguma coisa e disse outra? Pode. E essa é justamente a qualidade de escrever mal, né? Quando você não consegue dizer o que você quer. Se você escreveu bem, as palavras têm um significado dentro daquele contexto e vão dizer alguma coisa de maneira independente, certo? O livro não é uma pessoa com quem você dialoga. Existe um jargão, né, utilizado aí nas universidades, né? Quando eu estou lendo um livro de um autor, estou dialogando com aquele autor, o pessoal fala isso, né? Dialogando nada.
Quando você dialoga, você tem dúvida, você pergunta, o outro esclarece, tira dúvida. Ah, não entendi. Isso é o diálogo. São dois falando. Não. Quando você pergunta para o livro, ele vai responder sempre a mesma coisa. Então você não dialoga. Existe um dito do poeta Ovídio, que o Romano Mério cita, né? Que diz assim: irás, pequeno livro, a Roma sem mim. Né? Quer dizer, uma vez publicado, você não sabe os efeitos, né? E aonde aquilo vai parar. Aliás, o próprio trabalho do Centro Dom Bosco, a preocupação em publicar os livros, é, no bom livro, fazer essa disseminação. Isso acontece também com um mau livro, quando ele é publicado. Seja lá qual for a intenção do autor. Pode ser de boa intenção? Pode, mas aqui não era um índice de autores proibidos. Era um índice de livros proibidos, pelo que o livro dizia. Então essa é uma característica, né? Um exemplo. O Romano Mério vai falar assim, eu não posso deixar de citar isso, porque isso, logo no final do concílio, né, é um exemplo claro de a igreja abrindo mão de uma autoridade que lhe foi dada por Deus para proteger os fiéis católicos. Então, é uma abdicação da autoridade para dentro, né? Ad intra. Só que a igreja também, no período pós-conciliar, começou a abrir mão da sua autoridade ad extra, para fora, particularmente na sua relação com os estados. E isso se reflete no abandono da defesa do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo, da proclamação de Cristo como Rei das nações, e não apenas como um rei escatológico do fim dos tempos, que virá para julgar vivos e mortos. É isso também, só que não é só isso. A festa de Cristo Rei, quando foi instituída lá por Pio XI, no século XX ainda, ela tinha o propósito de afirmar a realeza de Nosso Senhor sobre as cidades, sobre as nações. Vamos chegar lá e a gente falar um pouco mais sobre essa questão de Cristo Rei. Nós temos aqui 3 exemplos dessa abdicação da autoridade da igreja em relação aos estados. Na realidade, o Romano Mério ele dá 2 exemplos. O terceiro, tomei a liberdade de pegar outra fonte, mas está dentro do contexto, vocês vão ver. O primeiro exemplo que ele dá, mas ele passa muito rapidamente, são 3 ou 4 linhas, e fala assim, olha, uma coisa que se observou após o concílio foi a mudança da política da igreja em relação aos países comunistas. É uma política de distensão, né? De aproximação, de não bater de frente. Isso levou até um nome, né? A Neue Ostpolitik, significa nova política oriental, né? Um termo alemão. A Ostpolitik, a nova política oriental da igreja, quer dizer, a política da igreja para os países atrás da cortina de ferro, né? Na Europa Oriental. Então, houve assim, uma mudança. O Romano Mério não aprofunda. Se vocês quiserem um aprofundamento sobre essa mudança, essa virada de postura da igreja depois do concílio em relação ao comunismo, eu trouxe aqui só para exemplificar, eu recomendo o capítulo 13 desse livro aqui. O Concílio de João 23, do Michael Davis. O título do capítulo 13 é Virada à Esquerda. E aí ele vai aprofundar, coisa que o Romano Mério não fez, tendo vários exemplos de como a postura da igreja passou, da Santa Sé, digamos assim, né? Passou a ser uma postura mais de apaziguamento em relação aos regimes comunistas, né? De não bater de frente, e como isso prejudicou os católicos que viviam sob o domínio comunista naquela época. Então esse é o primeiro exemplo. O segundo exemplo que ele dá, ele fala da revisão da concordata entre a Igreja e a República Italiana. Certo? Por que isso é importante? Serve como exemplo para uma coisa que aconteceu com outros estados. E vamos lembrar, também foi um assunto que já passamos em aulas anteriores desse mesmo curso. Vamos lembrar que em 1870, os estados pontifícios foram roubados da Igreja, né? Através da Revolução que unificou a Itália, e
de 1870 a 1929, durante 60 anos quase, o Papa viveu como um prisioneiro no Vaticano. São Pio X, Leão XIII, Bento XV, todos eles estavam ali, né, num local, existiam os estados pontifícios, não existiam mais, e existia um conflito entre a pequena cidade ali do Vaticano, que não era reconhecida como Estado, e a Itália. Até 1929, quando, através de negociações, né, na época de Pio XI, foi feito esse tratado, o Tratado de Latrão, que, assim, em troca de ter sido roubado dos Estados Pontifícios, né, então a Itália falou, tudo bem, a gente pegou aqui todos os seus territórios, viu? Mas a gente dá para você aqui esse terreninho que é hoje o Vaticano, reconhece que a religião católica é a religião oficial da Itália. Então são 40 itens da concordata que protegem um pouco a igreja, né? E a Itália reconhece a soberania ali do Papa na cidade do Vaticano. Depois do concílio isso foi revisto. E revisto em que sentido? Eram 3 os principais pontos da concordata que foram revistos no pós-concílio. A revisão aconteceu finalmente já sob João Paulo II, já em 1984. Mas o que acontece? O primeiro item da Constituição italiana, como de outros países católicos na época, dizia que a religião oficial daquele país era a religião católica. Então, com a revisão dessa concordata pós-concílio, esse primeiro item ele caiu. Então, o catolicismo deixa de ser a religião oficial da Itália. E aí começa a acontecer campanhas da Santa Sé nos países católicos para que isso acontecesse também em outros países. Foi o caso da Colômbia, da Espanha, de alguns cantões suíços, né? Cantão é uma unidade de governo ali, a Suíça é dividida em cantões, né? Alguns cantões católicos que tinham nas suas constituições que o catolicismo era a religião oficial. Tudo isso foi caindo depois do concílio. E foi caindo sob o patrocínio das nunciaturas apostólicas, dos representantes do Papa nos países, que incentivavam os fiéis católicos a votarem e pedirem para que se removesse das constituições que a religião católica era a religião oficial. Veja só, propositalmente, é aquilo que a gente vê no discurso final do concílio, né, de Paulo VI, né, fala, não, nós abrimos mão, nós estamos aqui, nós não queremos forçar nada como igreja, né, impor para vocês uma religião, não. Nós estamos abertos aí ao mundo. Então, isso aconteceu, isso aqui é a igreja abrindo mão da sua autoridade. A Itália, que até então reconhecia que o matrimônio católico tinha um efeito civil, também cancela esse ponto na revisão da concordata. Ela continua reconhecendo, alguém se casa na igreja, o governo italiano reconhece que aquilo tem efeito civil. Só que o Estado se reserva ao direito de retirar o status de casado se aqueles cônjuges se separarem. Que isso aí é o divórcio. Né? Isso foi também implementado nessa revisão da concordata. Veja, concordata significa que a igreja assina embaixo. Tá? É o Estado italiano assinando e o representante da Santa Sé também. E o terceiro ponto é que a concordata de 29 obrigava as escolas a seguirem o ensinamento católico. Nessa revisão, que foi feita depois do concílio, a República Italiana reconhece o valor da cultura religiosa, né? Os princípios do catolicismo fazem parte do patrimônio histórico do povo italiano e vai continuar assegurando o ensinamento da religião católica nas escolas, mas é reconhecido o direito que cada um de escolher se vai se aproveitar ou não desse ensinamento. Então, continua sendo feito, mas agora não é mais obrigatório que você tenha um ensino católico. Quer dizer, tudo isso que aconteceu na Itália, e ele dá esses exemplos falando da Itália, está ali pertinho dele, né? Nós observamos em outros países também. Se você procurar, né? Essas coisas foram caindo rapidamente logo depois do concílio. Então, são 2 exemplos que ele dá, que eu falei, né? A igreja abrindo mão da autoridade em relação ao mundo, em relação aos estados. Essa abertura para o comunismo e essa revisão da concordata na Itália, que
que foi uma revisão das constituições de vários países que eram países oficialmente católicos e deixaram de ser com apoio da própria Santa Sé. E aí vem o terceiro exemplo, que eu falei que ele não cita, mas eu tomei aqui a liberdade de trazer, porque está dentro do contexto. Lembra que nós falamos ainda agora sobre a questão da festa de Cristo Rei? Quando foi criada, a intenção, né, da criação, lá por Pio XI, era a proclamação do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Bom, com a reforma litúrgica, depois do concílio, houve uma mudança também na festa de Cristo Rei. Primeiro ela trocou de lugar, ela saiu do último domingo de outubro e foi para o último domingo do ano litúrgico, que varia o domingo, né, de ano para ano. E a ênfase mudou completamente, ela não é mais o reinado social de Nosso Senhor, mas é uma festa de Cristo Rei do Universo, escatológico, fim dos tempos. Que indicações a gente tem de que essa foi a intenção? Tem um exemplo que chega a ser terrível, né? Fizeram isso? Fizeram. Para a festa de Cristo Rei original, foi composto um hino para ser cantado nas vésperas da festa. O hino a Cristo Rei. Quando foi feita a mudança, já então na década de 70, esse hino foi alterado. Observem, as alterações foram feitas no hino da festa de Cristo Rei, hino de vésperas, tá certo? A segunda estrofe dizia assim: a multidão perversa clama, não queremos que Cristo reine. Nós, vos aclamando, vos chamamos Rei Celestial de todos. O que diz essa estrofe? Tem uma multidão dizendo, não queremos que Cristo reine, e nós, católicos, aclamamos. Tu és, Senhor, Rei Celestial de todos. Se você pegar a segunda estrofe, qualquer um pode fazer isso, está disponível aí na internet. Pegue o hino de Cristo Rei antes da reforma e pega depois. Olha a segunda estrofe. Você vai ver que os dois primeiros versos foram trocados. Dizia assim, a multidão perversa clama, não queremos que Cristo reine. Agora a gente vê assim, as multidões reverentes do céu vos adoram e louvam com hinos. Nós vos aclamamos, vos chamamos Rei Celestial de todos. A segunda parte é igualzinho. Quer dizer, antes você tinha uma oposição, né? As multidões dizem não queremos e nós católicos queremos. Agora não, os céus querem e nós também queremos. Então, uma mudança na segunda estrofe. Sexta estrofe. Que os chefes das nações vos enalteçam com honras públicas. Cristo Rei. Mestres, juízes prestem culto. Leis e artes vos cantem. Difícil mexer nessa aqui, né? Solução? Corta. Você não vai encontrar essa estrofe no hino a Cristo Rei que se canta hoje nas paróquias. Sétima estrofe. Que as insígnias dos reis, submissas, brilhem dedicadas a vós, Cristo Rei. Submetei ao cetro gentil a pátria e os lares dos cristãos. Veja só a força, né, e a bravura, dizendo para os chefes das nações que os reis, que as insígnias dos reis se submetam e brilhem para vós, Jesus Cristo Rei. E fala com ele, submetei ao cetro gentil a pátria e os lares dos cidadãos. Resultado, sétima estrofe, não existe mais. Então o hino que tinha 8 estrofes, hoje tem 6. 2 foram suprimidas, porque elas não eram mais compatíveis com essa nova visão, né, da igreja em relação ao mundo e do reinado social de nosso Senhor Jesus Cristo. Vejam só que é espantoso, né? Espantoso. E tá aí, para quem quiser ver, quem quiser pesquisar, confirmar, né, pode buscar, pega em latim, coloca uma tradução automática lá, que consegue ver a mudança que foi feita. Bom. Veja, essa perda de vigor, né, essa perda de virilidade, né, da igreja para enfrentar a oposição, né, dos hereges,
dos homens sem fé, isso acaba tendo um efeito, né, um reflexo na própria questão das vocações sacerdotais, né, e dos sacerdócios. Então, no capítulo 7, o Romano Amério vai tratar dessa crise, né, do que aconteceu com o sacerdócio católico logo depois do concílio. Então, essa é a nossa segunda parte aqui, né, da nossa aula. E ele vai observar a multidão de deserções, de abandonos dos sacerdócios que ocorreram. Assim, cresceu exponencialmente. Tem alguns números aqui que eu vou mostrar, que ele traz também. Assim, a ponto de chamar a atenção do Paulo VI, e Paulo VI vai reclamar, né? Vai em discurso, vai lamentar o que está acontecendo. Antes da gente ver os números e ver alguns exemplos da reação do Papa, né, de Paulo VI, convém lembrar que um padre ordenado validamente nunca deixa de ser sacerdote. Né? Ele pode abandonar o ministério, mas ele não deixa de ser padre. Né? Vai ser padre até depois de morrer, para onde quer que ele vá. Vai continuar sendo padre. No céu, no purgatório, no inferno, isso não muda. Né? É importante que isso fique claro. Alguns números. O Romano Amério ele compara dados de um anuário estatístico da Santa Sé de 1969 e 1976, publicado pela Secretaria de Estado, né? São dados oficiais. Naqueles 7 anos, entre 69 e 76, o número de sacerdotes caiu quase 1/5, 17%. Eram 413 mil em 1969, em 76 eram 343 mil. Só os padres seculares, né? Padres de diocese. Religiosos, caiu 21%. Eram 208 mil religiosos, caiu para 165 mil. Uma queda vertiginosa, né? 1/5. O mesmo anuário estatístico, em 78, revela que em 1973, 3.690 padres abandonaram o sacerdócio. 3.690. Em 78 foram 2.037. Então, Paulo VI se assusta, né? E já em 1971, no discurso que ele faz no Sábado Santo, no Sábado de Aleluia, ele faz uma analogia entre Judas e a apostasia dos padres. Abre aspas para Paulo VI, né? Primeiro ele fala assim: é necessário distinguir caso por caso dos padres que abandonam, né, o sacerdócio. É necessário compreender, compadecer-se, perdoar, atender e sempre é necessário amar. Começa assim. Mas aí depois eles chamam aqueles que abandonaram o sacerdócio de infelizes ou desertores. Ele fala de desprezíveis motivos terrenos. Deplora, abre aspas, a mediocridade moral que pretende achar natural e lógico quebrar uma promessa longamente meditada. Em 78, ele vai fazer um discurso ao clero romano, o Papa vai falar assim: as estatísticas nos oprimem, as motivações nos impõem sim respeito e compaixão, mas nos causam uma dor imensa. E essa frase que ele fala é interessantíssima. A força que os fracos têm encontrado para desertar de seu compromisso nos confunde. Quer dizer, são fracos para manter um compromisso, são fortes para abandonar esse compromisso. E aí, Paulo VI ainda, reclamando como se fosse uma parte do julgamento, né? Uma vítima, ele fala de uma mania de laicização. O que é a laicização? A redução do padre ao estado leigo. Vamos falar sobre isso daqui a pouquinho, mais um pouco. Mania de laicização que tem profanado a figura tradicional do sacerdócio, tem extirpado do coração de alguns a sagrada reverência devida às suas próprias pessoas. Certo? Mas quem é que estava naquele mesmo momento facilitando a laicização? O próprio Paulo VI. É aquele ponto que nós vimos na outra aula, né? Ele vê o problema, mas a mão não age para corrigir. Ele só reclama, chama atenção. Veja, sempre houve abandono no sacerdócio. Em alguns momentos de crise, a coisa foi severa. Por exemplo, na Revolução Francesa, foram 24 mil padres
que abandonaram o sacerdócio. 24 mil de 29 mil do clero, o clero que aceitou lá a constituição do clero na França. 21 de 83 bispos abandonaram. Então, assim, veja, isso já aconteceu outras vezes na história da igreja, tá certo? A questão não é essa. Isso sempre aconteceu. A peculiaridade do pós-concílio, além da multidão de deserções, foi a legalização dessas deserções pela Santa Sé. Certo? A Santa Sé começou a conceder de maneira muito ampla a chamada dispensa pro gratia, que dispensa o sacerdote do ministério e o deixa com todos os direitos e funções próprios de um leigo. Então, assim, o fato não é novidade, é novidade no número, na quantidade, né, em todos os anos. Mas o juízo que a Santa Sé começou a fazer desse fato é o que mudou. Veja, já existia a possibilidade de reduzir um sacerdote ao estado laico, ele continuava sendo sacerdote. Mas isso era uma punição que era feita, era uma pena canônica, certo? Que a igreja impunha. O padre perdia todos os ofícios eclesiásticos, benefícios que ele tivesse, privilégios, e era obrigado a guardar o celibato. Isso era uma obrigação dele. Essa obrigação de guardar o celibato só era retirada se houvesse prova de que na ordenação o padre não tinha dado um consentimento perfeito, que a ordenação tivesse sido inválida por falta de consentimento. Aí ele era liberado da obrigação de manter o celibato. Fora isso, ocorria a laicização, ele perdia os direitos, era uma punição, e tinha que manter o celibato. A não ser que por uma graça dada pelo Papa. O Papa tinha que liberar, né, se fosse o caso. Certo? O que começou a acontecer no pós-concílio? Começou a se laicizar os padres, dando essa graça de que eles pudessem se casar, né, abrindo mão do celibato. É como se, na jurisprudência, né, da Santa Sé, a falta de consentimento não era mais avaliado pelas disposições que aquela pessoa tinha no momento da ordenação. Se as experiências seguintes de incapacidade, descontentamento do padre, levasse ele à conclusão, não, isso não é para mim, isso passou a servir como prova de que, no momento da ordenação, ele não tinha dado o perfeito consentimento. Veja, pelas experiências subsequentes, não deu certo. Isso passou a ser prova de que o consentimento que ele deu na época não foi verdadeiro. Quer dizer, segundo esse critério, o próprio fato de que um padre peça para ser laicizado, tá certo? Para retornar ao estado de leigo, é prova de que ele era imaturo e incapaz. Se ele está pedindo, é porque ele era imaturo. Então, se ele era imaturo, ele não deu o consentimento perfeito na ordenação, então a ordenação não foi válida. Veja que raciocínio. E veja como isso é utilizado, às vezes, no matrimônio também. Você observa. Infelizmente, né? Alguns tribunais eclesiásticos. Não, como eles não conseguiram viver bem, se recusaram a ter filhos depois. Não, isso, como não deu certo, quer dizer que no momento do consentimento, eles não foram sinceros. Isso é utilizado para dizer que o matrimônio é nulo, muitas vezes. Bom. O que está na base, então, desse fenômeno? Vai perguntar, então, o Romano Américo. O que causa esse tipo de raciocínio? Essa facilidade que começou a acontecer depois do concílio, de que bastava um padre pedir, não, olha, eu não estou aguentando mais, eu quero voltar a ser leigo, a se conceder assim, aos milhares todos os anos. O primeiro ponto que ele observa assim, muito finamente, né, o Romano Américo, ele fala assim, tem duas causas, uma é natural e outra é sobrenatural. Ele começa pela natural. Vamos pensar em causas naturais. Sob o ponto de vista natural, o que está acontecendo aqui é um rebaixamento do valor da liberdade que cada um tem.
porque você considera que cada um de nós, né, e aqueles homens que foram ordenados, são incapazes de se ligar de modo absoluto a qualquer coisa. Mas são capazes, ao contrário, de desfazer qualquer ligação. É como olhar para um padre que está frustrado com o seu sacerdócio, ou, vamos pegar o exemplo do matrimônio, olhar para um casal que está frustrado, não é, no seu matrimônio, no seu casamento, e falar assim, não, afinal de contas, né, ninguém é capaz de tomar uma decisão definitiva para todo sempre na sua vida, seja para o sacerdócio, seja para o matrimônio. Quer dizer, é um rebaixamento da liberdade, do valor da liberdade. Em outros tempos, a igreja ela acreditava na nossa capacidade de tomar decisões sérias e para sempre, porque é uma capacidade nos dada pelo próprio Nosso Senhor. Isso parece ser desacreditado agora. Agora veja que interessante. Lembra que a igreja, na época do índex de livros proibidos, se preocupava em proteger os fiéis? E falava assim, não leia esse livro, não se interesse por isso, vai fazer mal para você? E aí eles terminaram com o índex por quê? Vocês lembram que a gente acabou de falar? Não, porque a humanidade amadureceu. Ah, sim. Bom, então olha só. A igreja... Veja a inconsistência. No pós-concílio ocorre uma inversão, né? Vamos lá, antes do concílio, a igreja protege os fiéis, mas uma vez que o fiel tem a mentalidade bem formada, ela valoriza a capacidade madura daquele fiel de tomar uma decisão definitiva e absoluta na sua vida, seja como padre ordenado, seja como casado. Depois tem a inversão, né? Não, todo mundo é maduro, não precisa do índex de livros, cada um pode decidir o que pode ler ou não, mas todo mundo é imaturo para tomar decisões definitivas na sua vida. Seja o padre ou seja o casal. Nossa, que inconsistência, que ilogicidade, é gritante. Não faz sentido. Como é que os mesmos homens tomam decisões baseadas em dois princípios contraditórios? Eliminar o índice é porque a humanidade é madura. Conceder dispensas, laicizações gratuitas para um padre é porque ele é imaturo, né? e não tomou uma decisão acertada. Ora, para unificar essas duas decisões, a gente tem que reduzir isso a outro princípio. O que está movendo essas decisões não são esses princípios lógicos, porque eles são ilógicos, mas tem um princípio que unifica. As duas coisas estão dentro, né, de uma rendição à mentalidade do mundo, né? Nos dois casos. Aí você encontra uma coerência. Não, se eu quero me render à forma como o mundo pensa, faz sentido suprimir o índice e tirar a absolutez do sacerdócio e do matrimônio. Bom, então, do ponto de vista natural, é isso, né? Uma quebra, um rebaixamento do valor da liberdade. E do ponto de vista sobrenatural, um enfraquecimento da fé, sem dúvida, né? Uma dúvida acerca do absoluto com A maiúsculo, ao qual o sacerdote se dedica. Né? Então, se você perde a fé neste absoluto, você vai com mais facilidade voltar atrás numa dedicação que você fez, né, numa entrega que você fez anteriormente. E veja, talvez a própria diminuição das vocações, que é um outro fenômeno, né? Estamos falando aqui da deserção, do abandono, mas combinado com isso tem a diminuição das vocações sacerdotais no período pós-conciliar. Né? É provável que na sua mais profunda razão também decorra dessa frivolização de compromisso, né? Quer dizer, tira do sacerdócio o caráter de totalidade, o caráter de perpetuidade, né? Que satisfaz a parte mais nobre da natureza humana. Passa a ser uma coisa como simplesmente escolher uma profissão, que eu posso trocar depois. Isso também, certamente, pode ter influenciado na diminuição das vocações. Quando João Paulo II foi eleito Papa, ele deu uma travada nessas laicizações. Depois a coisa, o número caiu, né?
Hoje eu não sei como está, né? Mas João Paulo II travou um pouco, né? Tentou frear um pouco isso que na época de Paulo VI ficou liberado de maneira muito geral. Bom, se encaminhando para o final, então, do capítulo 7, sobre a crise do sacerdócio, o Romano Amério ele vai analisar algumas tentativas de reformar o sacerdócio, que começam a ganhar força depois do concílio. Ele apresenta sobre formas de objeções, né, como ele costuma fazer, né? O que se falava contra o sacerdócio. Ele não enumera, mas estudando o capítulo, eu consegui enumerar 7 objeções que ele analisa e que ganham força. Veja, tentativa de subverter o sacerdócio também não é coisa nova do pós-concílio, né? Se você lembrar de Lutero, ele tentou fazer isso no século XVI. Se você lembrar da heresia cátara, né, na Idade Média também. Então, já existiam movimentos que tentavam mudar o sacerdócio. A questão é que, no pós-concílio, isso foi amplificado, né? Amplificado pela mídia, ganhou eco dentro das próprias fileiras de padres católicos. Então, 7 exemplos aqui de objeções que a gente vai ver, não são exaustivas, não quer dizer que só existam essas, mas elas são bem representativas de como o sacerdócio católico vem sendo atacado, né, desde o pós-concílio. Para o fiel católico, né, fiel mesmo católico, a gente ouve essas objeções e o nosso sensus fidei, né, o senso católico, fala assim, eu rejeito isso. A importância desse estudo é que o Romano Amério ele vai responder a essas objeções, né, vai nos dar instrumentos, né, para que a gente possa entender por que a nossa mente católica rejeita esse tipo de coisa, esse tipo de objeção. 5 delas, as 5 primeiras que a gente vai ver, apelam para sofrimentos do padre. A situação do padre seria uma situação de muito sofrimento, então por isso teria que reformar alguma coisa. As outras duas últimas, elas não apelam para o sofrimento do padre, mas elas tentam dizer assim, a situação do padre não é tão diferente da situação do leigo, então a igreja não tem que deixar a coisa tão diferente, essa distância entre padre e leigo não pode ser tão diferente assim. Mas vamos lá. Primeiro, lamenta-se que o sacerdote vive num estado de inferioridade e de responsabilidade imperfeita. Ele não é plenamente responsável pela sua vida. Por quê? Porque ele deve obediência à igreja, né? Não pode ser assim. Essa seria uma objeção, né? Porque ele tem que obedecer à igreja, ele não é plenamente responsável pela vida, pela sua vida, e vive numa situação de inferioridade em relação aos outros homens que podem ter, né, que não precisam prestar obediência a nenhuma instituição, como ele tem que prestar obediência em relação à igreja. Resposta do Romano Amério. Inferioridade. Como alguém que tem o poder de produzir sacramentalmente o corpo e o sangue do Senhor, tem o poder de absolver pecados, mudando os corações dos homens, né? Pode se sentir inferior e não plenamente responsável. Olha só. Inferior, não tem mais ninguém que possa fazer isso. Trazer aqui a presença real do nosso Senhor, perdoar pecados, inferior, não completamente responsável, como isso pode acontecer? Só por um obscurecimento, né, do intelecto, da fé, do entendimento do que é um sacerdote. Então, na realidade, essa objeção que se faz, só se você não entendeu o que é ser um sacerdote, que você pode dizer que o sacerdote se sente inferior, deva ser inferior, ou não ser completamente responsável, né? O que acontece? Esse tipo de objeção acaba colocando o sacerdócio lado a lado com outras opções de vida que aquele homem, né, que é padre poderia ter. Né? Parece que o estado do sacerdócio está no mesmo nível de qualquer outro estado, porque quando você procura uma profissão, você faz isso para quê? Para se autorrealizar, não é isso? Para se promover de alguma maneira, ter um bom emprego. Então, se você não deu muito certo ali, você troca, né? Falar que ele se sente inferior naquele estado é colocar no mesmo nível de qualquer outra profissão. Eu lembro de um tempo atrás,
ter visto uma matéria num boletim oficial de uma diocese, né, diocesano, já faz mais de 10 anos, que tinha lá como manchete, de maneira muito animada, dizendo assim, em determinado país, o sacerdócio é uma das carreiras mais procuradas. E falava disso com satisfação, sabe? Que legal, veja só. E não via ali que estava rebaixando naquela mesma manchete o que é o estado do sacerdócio, comparando com procura com outras profissões. Tá? E feliz por causa disso. Tá? Então, é um sinal dessa perda da essência do que é ser sacerdócio. Né? Essa seria a primeira objeção, então, né? Que o sacerdote é inferior, né? Porque tem que prestar obediência à igreja, e o Romano Amério responde dessa maneira. Segunda, o sacerdote não tem liberdade de manifestar suas próprias opiniões. Está ligado com a mesma origem, né, de ter que prestar obediência à igreja, à doutrina. Fala assim, não, poxa, todo ser humano tem essa liberdade de opinião, deveria ter, diz aí o liberalismo, né? Por que o sacerdote não tem? Resposta, essa objeção, assim, no pós-concílio, ela está negando os fatos, né? Liberdade de opinião do clero católico jamais foi tão ampla, tão fácil, né? Tão ressonante até os dias de hoje. Os sacerdotes podem publicar livros e agora não tem nem mais índice de livros proibidos. Então pode publicar livro à vontade, dar declaração, dar entrevista, né? Fazer reunião de protesto, né? Falar no rádio, fazer passeata, contra decretos do Papa, como aconteceu na época de Paulo VI, contra a Humanae Vitae, né, encíclica papal. Cantar, alguém está lembrando aqui, e ninguém é proibido. Então, que história é essa que não pode manifestar suas próprias opiniões? Pelo contrário, muitos maus sacerdotes se aproveitam da autoridade que o Estado dá para eles, né, esse Estado clerical, e começam a pregar algo de si próprios. Né? Aproveitam da autoridade do sacerdócio para atacar o próprio sacerdócio, além de outras doutrinas da igreja. E não são punidos. Então é um tipo de objeção que quando você olha para o que está acontecendo, você fala assim, não faz sentido você falar que o sacerdote não pode manifestar suas opiniões. A terceira aqui ela é muito interessante. O padre sofre porque ele tem de pregar palavras mais elevadas que a sua vida e que o condenam. Ele tem que falar de alguma coisa, de uma doutrina que está acima dele. Isso é um sofrimento terrível. Espera aí. Ninguém pode pregar uma verdade moral a título pessoal, né? Ninguém possui uma virtude comparável à elevação da doutrina católica. Não é só o padre, qualquer professor de catecismo. O professor Marco Antônio, quando está falando lá das verdades da fé, ele sabe que ele está falando de algo superior a ele. Aliás, todos os professores aqui do São Dom Bosco sabem disso. Os padres também, não faz sentido você falar. O que seria da pregação se cada pregador tivesse que apoiar a sua pregação na sua própria moralidade? Não faz sentido. Ele sempre vai pregar algo que está acima. O Romano Amério vai citar uma palavra do Manzoni, né, que é um autor católico, que diz assim, abre aspas, o ministério, ele está falando do ministério sacerdotal, faz com que homens débeis e que de fato cedem algumas vezes às paixões, preguem uma moral austera e perfeita. Ninguém pode acusá-los de hipocrisia por causa disso, porque eles estão pregando algo acima do que eles conseguem fazer. Não, porque eles falam por missão e por convicção. E confessam implicitamente e às vezes explicitamente estar longe da perfeição que ensinam. É assim mesmo. Quer dizer, pregar a verdade católica é pregar algo que vai estar acima das suas capacidades, né? E o padre, ou qualquer um que o faça, sabe, né? Aquela história, né? O ouvido mais perto da minha boca é o meu mesmo, né? Que tem que ouvir aquilo que eu estou falando e procurar viver. A consequência dessa realidade que deve extrair daí é a humildade, certo? E não a angústia. Por que eu ficaria angustiado? Porque, afinal de contas, eu deveria ser mais do que sou. É a angústia da soberba, certo? Se eu fico angustiado em pregar algo superior ao que eu posso fazer, se eu estou angustiado com isso, é que eu estou com o meu orgulho ferido por não conseguir fazer. A resposta a isso não é a angústia da soberba,
é a humildade, é o reconhecimento de que realmente eu não consigo. Então aí ele destrói essa objeção de que o padre sofreria por ter de pregar palavras mais elevadas e que o condenam. Essa foi a terceira, né? Então vamos só relembrar aqui. Primeiro, a questão da inferioridade. Não, o homem traz Cristo, perdoa pecados. A segunda, que ele não pode manifestar suas próprias opiniões. Os fatos desmentem isso, principalmente hoje em dia. A terceira é essa que a gente acabou de ver. E a quarta, o padre sofre porque está no meio de um mundo indiferente e hostil, que não se abre à sua ação. Ora, nem os apóstolos se encontraram em outra posição, né? E nem outra coisa lhes foi prometida. Tá certo? Só porque o mundo é hostil ao que eu estou pregando. Mas isso está no contrato lá, antes de você assinar, né? Quer dizer, o propósito de ser um operário da messe do Nosso Senhor é para fazer isso, é para enfrentar um mundo hostil. Só se entende esse tipo de objeção numa postura de quem realmente quer se abrir à mentalidade do mundo e abandonar a doutrina de Cristo diante disso. Então, é isso mesmo, não tem outro jeito. Os apóstolos também encontraram essa oposição e Nosso Senhor não prometeu outra coisa a eles, é só ir lá nos evangelhos, né? Quinta objeção, parecida com a quarta. A quarta fala dessa questão do padre e o mundo, né, tendo o mundo com hostilidade. A quinta objeção lamenta que o padre seja isolado do mundo. Não necessariamente por hostilidade, mas, puxa vida, o padre vive de maneira isolada, né? Eu lembro também uma outra experiência aí pessoal, né, de anos atrás, um padre conhecido, né, um padre de paróquia normal, que eu ouvi comentar em alguma situação que o pior período para ele era o domingo à noite, depois da última missa. A missa da tarde, né? Quando os fiéis se despediam, iam para casa, e ele se encontrava ali no final do domingo, sozinho, isolado. É bem essa objeção. Né? Bom, a gente poderia pensar assim, né? Depois de um domingo intenso, né, convivendo com a opção de gente o tempo todo, não seria bom ficar um pouco sozinho para descansar? Né? Mas veja, a objeção está lá. Lamento que o padre esteja separado, isolado do mundo. Né? Isso é infundado e o Romano Amério encontra dois motivos para isso. Em primeiro lugar, o padre é isolado, é separado do mundo, né? Da mesma forma que Cristo separou os seus apóstolos. Por que Cristo separou os apóstolos? Para que eles vivessem isolados? Não, para enviá-los ao mundo. Isso acontece com o padre. Só que é necessário separar, né? Ele tem que ser diferente. Um termo que é muito abusado atualmente, né? Aquela história do fermento que leveda a massa, né? Mas é isso. É para atuar como uma substância diferente da massa. Então, ele é separado e Cristo separou mesmo seus apóstolos para o enviar. Agora, existe uma questão histórica contra essa objeção de que o sacerdote é isolado do mundo. Tanto o clero, chamado clero secular, né, que são os pares diocesanos, quanto o clero chamado regular, que são aqueles de ordens religiosas, eles estão separados do mundo, mas estão dentro do mundo. A separação do mundo não torna o padre um estranho ao mundo, e a história mostra isso. Se nós pegarmos, então, o clero regular, o clero dos mosteiros religiosos, os beneditinos, os dominicanos, os franciscanos, assim, eles são o tipo de clero mais isolado do mundo. Estão no mosteiro, né? E o que a gente observa na história? Foram esses homens que difundiram a religião cristã pela civilização ocidental, né? Influência na agricultura, na poesia, na arquitetura, na filosofia, na música, na teologia, que penetrou a sociedade civil. De onde saem essas coisas? Dos mosteiros. Então, historicamente, essa objeção ela é combatida, né? Quer dizer, você não está isolado do mundo para viver isolado do mundo. Mesmo estando isolado fisicamente, a sua influência no mundo ela é fecunda.
Então, essas 5 objeções primeiras reclamam, né? Falam, o padre sofre por causa dessas coisas. O Romano Amério, então, ele vai mostrando, vai contrapondo questões históricas, questões de princípio, questões teológicas, para responder a elas. A 6ª objeção, então, quase chegando na 7ª e última, lembrando, as 2 últimas vão tentar agora mudar o sacerdócio, dizendo assim, não deve existir essa distância tão grande entre um sacerdote ordenado e um fiel leigo. Né? Afinal de contas, aí vem a 6ª objeção, os fiéis leigos também são sacerdotes, pois pelo batismo eles compartilham do sacerdócio universal de Cristo. Tem uma verdade nisso aí, hein? Então a falácia, a mentira, ela é tanto mais perigosa quanto ela se aproveita de uma verdade e a distorce. Então, a dignidade do padre consiste em ter sido batizado, como qualquer outro cristão. Para esses inovadores que vêm com essa objeção, para eles, o padre ele tem uma função especial. Uma função, hein? Assim como todo cristão tem uma função diferente na igreja, né? Alguns cantam, alguns organizam as coisas, outros arrumam a igreja. O padre tem a sua função também. Né? Mas essa função especial que é conferida ao padre é conferida ao padre pela comunidade e não implica nenhuma diferença de ser, nenhuma diferença ontológica, né, é o termo, em relação ao leigo. O ministério dele não é uma coisa superior, tem que estar a serviço. Ele cita um teólogo holandês, Bunnik, B-U-N-N-I-K, que escreveu assim, o sacerdócio universal, quer dizer, de todos os batizados, impõe-se como uma categoria de base do povo de Deus, enquanto o ministério particular é só uma categoria funcional, é uma necessidade sociológica que emana de baixo. Veja só, hein? É verdade que todo fiel católico batizado tem um sacerdócio? É verdade, mas tem uma distinção importante aí. Você pegar aqui o Catecismo Amarelo, publicado pelo CDB, o Catecismo da Igreja Católica promulgado pelo Concílio de Trento, eu vou citar aqui as páginas da edição do CDB, página 493 e 494, vai responder essa objeção já, desde o século XVI. Quando, ao tratar do sacramento da ordem, é feita a distinção entre 2 tipos de sacerdócio. O sacerdócio universal, que o catecismo chama de sacerdócio interno, e o sacerdócio ordenado, que o catecismo chama de sacerdócio externo. Certo? Então aqui fala, olha, devemos fazer uma distinção, né, nas Sagradas Escrituras a gente encontra a menção de um duplo sacerdócio. Certo? Relativamente ao sacerdócio interno, e é desse que os inovadores se aproveitam para lançar essa falácia, todos os fiéis são considerados sacerdotes, a partir do momento em que receberam a regeneração do batismo. Certo? Isso é verdade. Por quê? Pela graça de Deus, eles se tornaram membros vivos de Jesus Cristo, e Jesus Cristo é o sumo sacerdote. Se você é membro do corpo de Cristo e ele é sumo sacerdote, você tem alguma coisa, você compartilha, né, desse sacerdócio. O que você oferece a Deus nesse sacerdócio? O seu coração. Diz aqui, ó, são eles, os fiéis batizados, que no altar de seus corações oferecem a Deus sacrifícios espirituais. Né? E aí ele cita algumas passagens de alguns livros, Apocalipse, de São Paulo, né, para falar do sacerdócio interno, que todos nós temos, ou sacerdócio universal. Agora, o sacerdócio externo, porém, não pertence à coletividade de todos os fiéis, só a certos indivíduos ordenados e consagrados a Deus pela legítima imposição das mãos, que se destinam de modo particular ao sagrado ministério. E ele dá exemplos dessa distinção desde a época do Antigo Testamento, onde no Salmo de Davi, ele fala do sacerdócio interno, mas o Senhor separa Arão e Moisés para o sacerdócio externo. E toda a história da igreja também. É claro, não é possível haver um padre ordenado se ele não for batizado.
condição para receber o sacramento da ordem é ter sido batizado. Tá? É necessário que ele já faça parte desse sacerdócio universal para ter o sacerdócio externo, de função específica para isso. Então, é isso que eles ocultam ao falar que a dignidade do padre está em ser batizado como qualquer leigo. A sétima e última objeção, então, é quase uma popularização dessa sexta, que a gente acabou de ver, dessa sexta objeção. É um adágio, né, que se ouve, eu acho que ainda por aí. O padre é um homem como qualquer outro. Talvez a gente já tenha ouvido isso em algum lugar, né? Mais uma vez, é claro que o fiel católico ele rejeita essas coisas, mas o Romano Mério faz questão de ir lá no princípio e falar assim, olha, dizer que o padre é um homem como qualquer outro é falsa, tanto em sentido teológico quanto em sentido histórico. Em sentido teológico, nós acabamos de ver. Vai contra o dogma do sacramento da ordem. Não é só uma diferença de função, é uma diferença no ser, uma diferença ontológica. É outra coisa ali que acontece no ser do sacerdote que é diferente do nosso. A gente não tem pelo batismo. É uma mudança mesmo no ser. Então, teologicamente, é falso dizer que um padre é um homem como qualquer outro. Agora, em sentido histórico, também é falso. Na sociedade civil, nem todos os homens são iguais. Como assim não? Eles são iguais em abstrato. Todos nós somos animais racionais, né? Nisso nós somos iguais. Mas um médico ou um dentista não é igual um não médico e não dentista. E um engenheiro não é igual a um não engenheiro. Um padre não é igual a um não padre, e todos nós sabemos disso. Quando eu estou com dor de dente, eu não vou procurar um engenheiro. Vou procurar um dentista, certo? Todo mundo sabe disso. Quando você está doente, você procura um médico e não um padre. Quando você precisa se confessar, você não vai no médico, você vai no padre. Então, assim, é um tipo de adágio, né, de discurso corrente, às vezes, quando a gente para pensar, peraí, eu não preciso nem ter conhecimento teológico. Basta que eu olhe para as distinções do dia a dia, e a gente vai ver que basta olhar o nosso comportamento comum, que a gente vê que a gente consegue diferenciar um médico, um sacerdote, um engenheiro. Né? Só que esse tipo de coisa entra tanto nos nossos ouvidos, né, que começa a ter consequências desse erro. Não, já que se um padre é um homem como qualquer outro, ele deve ter uma profissão, além de padre, se dedicar a trabalho manual. Deve ter direito a se casar também, afinal de contas, ele é um homem como qualquer outro. Deve ter liberdade na hora de se vestir. Aí você vê a queda do hábito clerical, da batina. Quer dizer, tudo decorre desse princípio falso. Uma vez que você deixa o princípio entrar e você se acostuma com ele, depois é corolário, né? É consequência daquilo. Um padre tem que ter direito a ter reconhecido seus dotes artísticos. Ele é um homem como qualquer outro. Tudo decorre daí. Veja, a ponto de alguns padres não gostarem que os leigos reconheçam neles uma diferença ontológica. Vou dar mais um exemplo de algo que eu também já vivenciei, vocês talvez tenham vivenciado, também alguns anos atrás, né, numa paróquia, como uma paróquia normal, né? Era uma festa paroquial. E aí estava lá o padre, eu estava próximo assim, estava conversando, aí chega uma senhorinha e vai pegar a mão do padre para dar um beijo. E o padre vai, puxa a mão assim. Porque a senhora, não, precisa beijar. Olha só, uma senhorinha simples chega e fala para ele, não, eu vou beijar as suas mãos são ungidas. Aí o padre pergunta para ela assim, a senhora foi crismada? Ela, fui. Então eu vou beijar sua testa. Porque a sua testa foi ungida também. Claro que a senhorinha não teve tempo ali, nem ambiente, talvez nem conhecimento para responder, mas você vê, como se unção fosse tudo igual, né? Quer dizer, como se a unção recebida no crisma tivesse o mesmo valor ontológico do que a unção que o sacerdote recebe nas suas mãos, e que é por isso que nós beijamos. Quer dizer, e atrás disso, às vezes, se esconde uma aparência de humildade, né? Não beija a minha mão, né? Ela não está beijando a mão daquela pessoa, né? Ela está beijando ali um sinal
eficaz do sacramento que aquele homem recebeu, né? E que não depende dele. Então, no final das contas, recusar, né, essa reverência é mais aquela coisa que pode parecer um gesto de humildade, mas que acaba sendo um gesto de soberba também, né? Quer dizer, ele acha então que ela ia estar beijando na mão dele por causa dele. Então, por isso ele fala, não beijo que eu não mereço. Realmente você não merece. É aquela mesma história, né? Ele não prega nada que esteja no nível dele, ele pega algo que está acima. É isso mesmo, reconheça isso. E se alguém vai te dar um beijo na sua mão ungida, não é porque gostou dos seus olhos ou te acha uma pessoa muito interessante, né? É porque tem em você alguma coisa que está acima de você. Então seja humilde para deixar que alguém beije a sua mão. Né? E não tire a mão porque eu sou humilde. Não, você está tirando a mão, você não é humilde. Você está pensando que ela está beijando porque você merece. E não é isso, não é essa a ideia, né? Mas essas coisas entraram, né? Entraram no corrente, né? No dia a dia. E o Romano Amério vai desarmando essas bombas, relógio, né? Vai mostrando onde desarma a bomba e vai saneando a nossa inteligência. Vocês observem que o que ele faz aqui no Iota Uno é pegar um fato, né, que está acontecendo no pós-concílio e rastrear até os seus princípios e falar assim, está vendo como esse princípio aqui não faz o menor sentido? Está vendo como esse princípio aqui é ilógico? Está vendo como esse princípio aqui é contra a doutrina católica? Então, se você desarma o princípio falso, você se protege das consequências. Ele não está interessado, e aí teremos que ver outros livros, né, com o motivo histórico disso ter acontecido. Veja, ele não fala em nenhum momento de coisas que hoje nós sabemos, que foi a infiltração que aconteceu no clero católico por maçonaria, por comunista, tudo mais. Ele não entra nessa seara. Né? Dentro desse tema, um livro que eu recomendo é o Adeus, Homens de Deus, Goodbye, Good Men, em inglês, é publicado já em tradução em português, que mostra um outro aspecto, que não é o propósito do Iota Uno, mas quer mostrar historicamente como foi a infiltração de inimigos da igreja nos seminários na década de 70, com foco nos Estados Unidos, mas que a gente pode, por extrapolação, né, imaginar que aconteceram também em outros seminários. E aí aqui nós só vemos princípios falsos, tá? Esse outro tipo de literatura nos mostra historicamente como é que isso veio parar dentro da igreja. E aí você vai ver infiltração comunista e maçônica e tudo mais. Mas não é o foco aqui do nosso estudo. Quer dizer, ele sempre vai pegar o fato e vai esmiuçar, achar o princípio falso e vai destruir aquele princípio falso e falar assim, isso aqui você viu que não funciona, né? Por causa de A mais B. Né? É assim que ele segue. Então, nós chegamos ao final. Essa aula termina assim o capítulo 7. A nossa próxima aula já é capítulo, provavelmente nós teremos 2 capítulos, né? Já começando a navegar pelas mudanças que ocorreram em relação a diversos outros aspectos. Né? Começamos pelo sacerdócio, a partir da próxima aula nós vamos ver outros exemplos de outras áreas da vida da igreja que sofreram também com essas mudanças. Muito obrigado.